Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre alguns erros que consultores de gestão rural cometem. Eu já cometi uma vez para nunca mais cometer esse erro novamente. Porque muitas vezes nós, consultores de gestão rural, pensamos muito em indicadores, pensamos muito em processos, pensamos muito em números, em metas, em planejamento e por vezes nós esquecemos de organizar fisicamente a fazenda do cliente. Fisicamente, seja num galpão, seja atrás de um curral, ou seja mesmo num estoque. E eu quero conversar com vocês hoje sobre a teoria das janelas quebradas. O que é a teoria das janelas quebradas? Em 1980, essa teoria ela foi utilizada na cidade de Nova York para combater o crime organizado, que foi um seguinte experimento. Os pesquisadores deixaram abandonados dois carros, um na área rica de Nova York e outro num bairro pobre. E no bairro pobre, o carro ele foi todo depredado. E na área rica, nada aconteceu com o carro. Aí, sabe o que eles fizeram? Foram lá os pesquisadores no bairro rico, que o carro estava intacto, e quebraram uma janela. No dia seguinte, eles voltaram lá e o carro estava todo depredado. Moral da história: bagunça gera bagunça. Bastou quebrar uma única janela para que as pessoas fossem lá e depredassem o carro. E isso serve para tudo na nossa vida. Sabe aquela louça que a gente deixa muitas vezes no dia de domingo, que a gente tá com aquela preguicinha? E aí a coisa só vai aumentando, né? Louça em cima de louça. A mesma coisa, às vezes é para dieta, né? Se a gente sai da linha e a gente acaba comendo mais. E isso serve para organização na fazenda. Se o mecânico que está consertando um trator, ele entra na área da oficina da fazenda, se ele vê que está bagunçado, ele também vai bagunçar. Ele que é apenas um terceiro que está prestando um serviço naquela fazenda. Então é preciso organizar também fisicamente a fazenda de nossos clientes. Então eu vou dar algumas dicas para vocês aí de organização. Comece pela limpeza do local. A gente sabe que fazenda, por vezes, venta muito e é muita poeira, é bem difícil manter organização e limpeza, mas primeiro precisamos começar da área da limpeza, reunir o pessoal, fazer um mutirão, tirar tudo que está na área do galpão, seja num estoque ou numa oficina, tirar tudo, deixar lá fora, verificar se não está chovendo ali, claro, e limpar e fazer aquele mutirão. Tirou tudo, segundo passo, eu vou olhar aquilo que é lixo e aquilo que não é lixo, porque eu preciso verificar aquilo que eu tenho para descarte. Terceiro ponto, verificar aquilo que pode ser vendido, porque por vezes eu posso até aumentar a receita líquida da fazenda que eu estou dando consultoria, Então eu vou perceber ali o que pode ser vendido. Uma estratégia boa para perceber o que pode ser vendido ou não é exatamente pensar se o dono da fazenda, se o proprietário rural vai utilizar aquele material nos próximos 6 meses. Por exemplo, tem fazenda que tem partes e peças de maquinário de cana. Opa, peraí, mas eu não vou plantar mais cana. Então, o ideal é pensar se eu vou plantar cana nos próximos 6 meses. Se eu não vou, é preciso descartar. Um outro ponto aí, quarto passo: separar e classificar. Boa parte de gestão, de administração de negócios cai na parte de classificar corretamente os itens para que a gente possa gerenciar ali. Você já viu uma cama na cozinha? Não é possível. Ou uma mesa no banheiro? Não tem como. Então, uma dica é classificar por peças e partes que você mais usa, que você menos usa, classificar por peças novas, por peças seminovas ou por peças usadas. Se eu estou organizando uma oficina mecânica, eu posso separar, por exemplo, aqui fica a área das partes e peças da colheitadeira. Aqui à esquerda fica as partes e peças de uma pulverizadora. Aqui vai ficar partes e peças de um trator. E aí eu vou selecionando e arrumando de uma melhor forma possível. E eu posso também colocar plaquinhas. Eu posso imprimir numa impressora normal e plastificar e colocar, por exemplo, aqui parafusos,
máquina colhedeira. E isso, pessoal, eu tenho certeza que a hora que o mecânico terceiro que foi lá inicialmente bagunçou essa oficina mecânica ou um galpão de uma fazenda, ele vai pensar duas vezes. Podemos também utilizar dos benefícios da gestão à vista. O que é gestão à vista? É você sinalizar, é você demonstrar, é você deixar a gestão de modo que ela fique visual. Simplesmente basta assim, eu lá plastificar uma cartolina ou algo assim, favor manter o local organizado. Então são dicas muito importantes para você organizar fisicamente. Após organizar, verificar se a estrutura, ou galpão, oficina, ou a parte do estoque precisa de manutenção e reparo. Uma pintura, algo que está lascado, uma mesa nova podem fazer bastante diferença no local. Verificar, por exemplo, ergonomicamente, né? Um dia desses eu entrei numa oficina mecânica de uma fazenda e a mesa está muito baixa, né, para a média de altura dos funcionários. Então, se você vai utilizar aquela mesa para utilizar alguma peça de um carro, de um trator, aquilo dá dor na coluna, né? Então, a longo prazo, isso vai prejudicar a produtividade. Então, quando você organiza fisicamente, isso também faz parte da organização, isso também faz parte da gestão rural. Outra coisa também, na questão de organizar fisicamente o estoque, é você separar, né, por produtos que estão mais velhos para os mais novos, que é aquela estratégia de organização de estoque mesmo, né? O primeiro que entra e o primeiro que sai. Porque dependendo de uma safra para outra, o que sobrar de material, de defensivo, de herbicida, pode de repente ser devolvido para uma revenda, desde que o proprietário rural, desde que o fazendeiro negocie previamente com a revenda, né? Aquilo que não foi utilizado, de ser trocado, de ser devolvido. Mas para isso, precisa estar organizado. Uma vez eu conversei com um proprietário de uma fazenda e ele falou para mim assim: organizar estoque é muito fácil, só que o estoque dele estava todo desorganizado. É fácil organizar estoque? É fácil? Sim. Seguir essas dicas aqui, mas o difícil é ter atitude. Então o consultor de gestão rural, sempre lembre, ele move as pessoas para uma gestão de mudança, ele move o pessoal ali para que todos tenham atitude de melhorar. Isso é fazer diferença como um consultor de gestão rural. Então assim, voltando aqui na parte de reparos, você reparar, isso faz parte do patrimônio da fazenda. Então, manutenção, pintura, reparos é muito importante. De verificar se tem algo que precisa ser pintado, de verificar se tem algo que precisa ser reparado. Isso é muito pertinente para o nosso trabalho de consultor de gestão de propriedades rurais. Cobrar que, posteriormente a essa organização, os funcionários mantenham o local limpo ou os locais limpos, né? Que seja um galpão, que seja uma parte onde fica o tanque de diesel, que seja uma parte onde fica as máquinas, um estoque, uma biofábrica. Eu não tem uma única fazenda que eu entre que eu vejo que os funcionários que estão ali na lida no dia a dia do campo têm em suas atividades incluídas a limpeza dos locais. E muitas vezes eu sei que o trabalho do campo ele é muito forte, ele é muito intenso, principalmente na parte do plantio e da colheita, mas na manutenção, no manejo de uma lavoura do dia a dia e nas entre-safras, dá sim para os funcionários manterem aquele local limpo. Então isso é só uma questão da liderança da fazenda, do gestor da fazenda ou do próprio proprietário rural falar, inserir, ou do consultor ajudá-los a inserir na rotina do dia a dia desse funcionário dessa fazenda. Então manter o local limpo após esse mutirão da limpeza e organização também é muito necessário. Pessoal, essas foram as dicas de hoje, né? Então, por vezes, nós consultores de gestão rural, a gente vai processos, números, gestão, metas, planejamento e muitas vezes esquecemos de fazer o simples, né? E o simples que vai dar a diferença. Lembrem-se da teoria das janelas quebradas. Isso são ferramentas de produtividade, porque o ambiente que a gente trabalha diz muito sobre nós e isso vai valorizar muito o seu trabalho como consultor de gestão rural. Até mais!